Olá, nós estamos no estudo de número 37 e hoje o tema vai tratar de algo bastante importante acerca do que acontece com os crentes na hora da sua morte, né? Então, o tema de hoje vai ser as bênçãos depois desta vida. A pergunta 37 do Breve Catecismo diz então quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da sua morte. A resposta é que a alma dos crentes ou dos fiéis depois da morte é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo continua unido a Cristo, ele descansa na sepultura até a sua ressurreição. Vamos ver esses três pontos que são abordados aqui. A alma dos crentes na hora da morte, a respeito do corpo também, como é o corpo, ele está unido a Cristo, não está unido a Cristo, e também nós vamos ver a respeito do corpo descansar na sepultura até a ressurreição. O primeiro ponto que a gente pode pensar aqui é a alma dos crentes na hora da morte, ela é aperfeiçoada em santidade, imediatamente entra na glória. Esse é o primeiro ponto. Então, por que esse ponto da santidade? O nosso Deus é santo e nós somos filhos desse Deus. E Deus requer dos seus filhos a santidade, né? Nós lemos lá em Levítico, por exemplo, quando Pedro vai reportar isso na sua primeira epístola, ele diz, quando Deus diz, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, na verdade, Deus é santo e Ele deseja que os seus filhos também sejam santos. Então, as suas almas, por consequência, são aperfeiçoadas nesta santidade para que entrem no gozo da presença de Deus. Então, o Apocalipse capítulo 14, verso 13, nós lemos então, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então vejam que são felizes aqueles que de fato morrem e morrem no Senhor, para que eles sejam chamados aqui de bem-aventurados ou felizes, né? E eles então descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Lá em Lucas, no capítulo 23, 43, quando Jesus fala àquele ladrão que creu no seu nome, creu na sua salvação. Jesus, depois de ouvir aquele homem perguntando para ele, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso? Então Jesus responde, em verdade, lhe digo que hoje estará comigo no paraíso. Então a alma imediatamente ela vai a Jesus Cristo, daquele que nele crê. Nós lemos também em Atos 7, 55, 56, que retrata da morte do primeiro mártir, que é Estevão aqui na era cristã, aqui o seu apedrejamento. O texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha que importante nós vermos este registro daquele que Deus deu esta revelação, esta profecia, essa palavra importante, mostrando que ele vê Jesus e vê Jesus assentado à direita de Deus e os céus abertos ali diante dele. Em Atos 7,59, o texto diz que enquanto o apedrejavam, Estevão estava orando, e ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, recebe a minha alma, então, diante do Senhor. Então, veja que essa é a primeira questão aqui, a alma dos fiéis
na hora da morte ela é aperfeiçoada em santidade e ela vai entrar na glória. O segundo aspecto é que o corpo, o que acontece com o corpo? Nós falamos sobre a alma, né? E o que acontece com o corpo? O corpo ele continua unido a Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo vai dizer, pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, aqueles que morreram. Então, se Jesus morreu e ressuscitou, nós também, aqueles que cremos mediante Jesus, então seremos ressuscitados, né? O nosso corpo ele continua unido então a Cristo, mediante Jesus ele está falando aqui, não é? Trará na sua companhia, ou na companhia dele os que dormem. Então, quer dizer, aqueles que morrem, morrem no Senhor, estão unidos de fato a Cristo. Então o corpo, a alma vai para Deus e o corpo fica aguardando na sepultura, mas ele continua unido a Cristo. O corpo, ele vai de fato descansar na sepultura, aguardando a ressurreição final. Em João 5, no Evangelho de João 5, 28, 29, João diz, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja que há duas ressurreições aqui, não é? A ressurreição daqueles que tiverem feito o bem, não é? O Senhor vai dizer, venham benditos do meu Pai, entrai da posse do reino que está preparado desde a fundação deste mundo, mas aqueles que praticaram mal entrarão também, ressurgirão para o juízo, né? Nós vemos também quando Jesus está falando aos seus discípulos, está acalentando os seus corações, em João 14, versos 2 e 3, Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, na verdade, os crentes estarão descansando na sepultura quando morrem, até a ressurreição final, e irão depois, quando ressurgirem finalmente, para o lugar que Jesus está preparando. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. Então a ideia de que aquele que crê no Senhor, ele tem as bênçãos que acompanham na hora da sua morte. E o último texto, Hebreus 12, 22 a 23, veja quando ele diz ali, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, veja que os nossos teólogos de Westminster colocaram exatamente o ponto que está na Bíblia, né? Quando o autor aos Hebreus está falando sobre a morte daqueles que creem no Senhor Jesus. Eles chegam ao Monte Sião, né? Onde está a presença de Deus, chegam à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, às miríades de anjos que lá estão ali numa assembleia festiva, onde todos estão rejubilando na presença de Deus, onde há a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E ele diz, olha, vocês chegaram a Deus. Então olha que conforto isso, né? O juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que bom nós conhecermos isso, conhecermos o quanto nós podemos
entender as bênçãos desta vida. Se você ainda não tem Jesus, eu convidaria você a colocar Jesus no seu coração e na sua vida. Que Deus o abençoe e guarde. Amém.